E salve minha querida Santana do Acaraú, meus seguidores conterrâneos. Saudações àqueles que não são santanenses, mas que seguem a gente aqui também. Queridos, imagine que você viva em uma época que não existe livro, em que não existe a fotografia, em que não existem as telecomunicações. Como você faria para deixar registrados momentos importantes? Como você faria para legar para o seu grupo social ensinamentos, aprendizados importantes que você obteve com o meio que vive a natureza, né, com o meio que você, enquanto ser humano, vai modificando? Como você faria? Os nossos ancestrais arrumaram um jeito que vamos dizer assim, que resolve múltiplos problemas, que resolvia na época diversos desses problemas. Desde a comunicação através da comunicação, o legado de conhecimentos. Eu estou falando, minha gente, das pinturas rupestres. Então, preservar as pinturas rupestres é algo importantíssimo. Por quê? Porque, como eu estava falando agora há pouco, se você vive em um tempo que não tem fotografia, livro, como é que você vai, que não tem escrita, que você não desenvolveu uma escrita, né? Muita sociedade, até hoje, até que se descubra o contrário, as sociedades que a gente vai conhecendo através da arqueologia eram sociedades ágrafas, sociedades que não tinham escrita. Então, como é que você faz para deixar registrados esses momentos importantes? A caça, o encontro com o amor, né? Há pinturas rupestres que registram até mesmo momentos de sexo, né? Então, como é que você faz para deixar tudo isso registrado? Há pinturas rupestres que indicam, são sistemas de sinalização que indicam onde tem a água, onde tem o peixe, onde tem o alimento, né? Através da pintura na pedra. Aí, minha gente, daí a importância da pintura rupestre, da arte rupestre. E aí, quando eu falo de arte rupestre, você estende a coisa para um espectro maior, né? E a gente tem a pintura rupestre, a gravura rupestre. E se você é bastante leigo no assunto e tem dificuldade de entender, deixa eu te dizer, nós não surgimos do acaso. Essas pessoas que pintaram essas pinturas rupestres para deixar informações para o seu grupo social, essas pessoas, elas... Deixa eu receber aqui uma convidada que está chegando aqui em casa. Essas pessoas que deixaram registradas as pinturas rupestres, elas são nossos ancestrais. Gente, até hoje não se descobriu nenhum ser humano que surja espontaneamente em nenhum lugar. Então, preservar a pintura rupestre, eu costumo dizer, especialmente para os cristãos de plantão, né? E preservar a pintura rupestre é zelar pelo mandamento que diz respeito aos pais. Então é isso, minha gente, sabe? E outra, como vocês viram, eu citei aqui contextos, né? Contextos muito concretos. Então, a pintura rupestre, ela necessita da preservação de um meio ambiente. Um meio ambiente específico, tá? Eu não posso simplesmente preservar sua pintura rupestre e destruir a mata que está perto dela. Eu tenho que preservar a pintura rupestre e preservar o meio que está próximo dela. Se eu não preservar o meio que está próximo da pintura rupestre, eu não vou compreender, não vou me aproximar de uma compreensão
do significado daquela pintura rupestre. Por quê? Porque em arqueologia a gente só trabalha com contexto. Então, se eu tiro o meio que me dá o contexto, é como um livro. Vamos comparar a pintura rupestre ao livro. Quando a gente estuda interpretação textual, eu nunca me esqueci de uma aula que eu tive de interpretação textual, em que a professora Silvana, lembra o nome da professora Silvana, que era da escola Luciano Feijão em Sobral. A Silvana dizia uma frase que nunca me esqueci. Todo texto tirado do contexto vira pretexto. Todo texto tirado do contexto vira pretexto. Né? Da mesma forma é a pintura rupestre. Se você tira o contexto da pintura rupestre, que é o quê? Que é a mata onde ela está, que é o meio natural onde ela está, e olhe, para olhos leigos, aquele meio é um meio bruto, um meio que não foi explorado. Mas engana-se quem pensa isso, porque ali seres humanos ancestrais nossos modificaram já aquele meio, e essas modificações podem ser encontradas e podem ser interpretadas. E aí se vem uma pedreira, e essa pedreira destrói tudo, ela altera tudo. Antes que seja feito um estudo, a gente perde muita coisa, muita informação a respeito de como era a vida há milhares de anos atrás. Daí a importância de se preservar. É essa a importância. Né? E é por isso que eu, que não sou tão envolvido com a causa ambiental, tomo parte nessa luta ambiental, inclusive na luta ambiental que está acontecendo em Santana presentemente, que é a luta para que a gente crie um projeto bem fundamentado de 3 áreas de preservação permanente, coisa que o senhor prefeito pode fazer com uma canetada, né? Que a gente sabe que ele pode fazer, a lei garante isso a ele, né? Então, assim, essa, para mim, essa a razão desse memorialista em defender esse projeto de preservação das áreas de preservação permanente, né? E sempre dizendo, nós não queremos atrasar desenvolvimento de uma cidade, o que a gente quer é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. E trabalhar desenvolvimento sustentável pressupõe que a gente sente para conversar o que eu estou conversando com vocês. Eu não sou especialista, mas eu posso convidar especialistas para entrar nessa conversa com a gente, né? E aí nesses diálogos, que não serão diálogos para sempre, porque tem gente que tem medo de que esses diálogos durem muito, que eles se estendam muito. Não. Toda discussão ela tem começo, meio e fim, mas ela precisa ser bem encaminhada. E também essa é a proposta da gente. Não é ficar de blá blá blá. Não discussão é diferente de apresentação de egos, né? A audiência pública não é espaço para campanha política antecipada. E nem é isso acredito que nem é isso que ninguém quer. O que a gente quer realmente é construção coletiva de projetos de desenvolvimento sustentável. É isso. Construção coletiva de projetos de desenvolvimento sustentável. O trabalho é necessário? É, em uma cidade pequena que não tem outra fonte de renda no seu funcionalismo público? Claro que é. É preciso que a gente encontre o quê? Meios de emprego, de melhorar a empregabilidade. Claro que é. Né? Mas tudo isso precisa ser conversado. O problema eu sempre digo aqui, eu sou o primeiro a defender a pedreira. Por quê? No caso do Mucuripe. A pedreira chegou e o município não tinha, na época que elas chegaram, vamos dizer assim, o que tem hoje, por exemplo, uma autarquia municipal ambiental. Essa pedreira entrou pelo Ansemácio, uma Ansemácio que tem que dar conta de um território imenso e que nunca foi bem provida, diga-se de passagem, de funcionários suficientes, que a gente sabe disso, né? Chegou em um município que não ofereceu para ela normas, regras, tá? Bem firmes, né? Um município que não fiscalizou, porque infelizmente em município pequeno o pessoal tem muito medo de desgostar os outros e perder voto, diga-se a verdade. E aí a pedreira foi fazendo seu trabalho sem um liame, sem
sem que ele dissesse a importância daquele espaço no qual ele estava interferindo. E hoje isso precisa ser modificado. Eu sei que isso é um grande freio em tudo que já está em curso, mas esse freio é necessário. Esse freio tem que ser necessário para que hoje se faça o que não se fez no passado. Para que essas pedreiras do Mucuripe entendam que aqui nós temos norma, que aqui nós temos história, que ninguém está querendo parar trabalho de ninguém, que esse trabalho precisa ser um trabalho orientado, que esse trabalho precisa ser um trabalho que antes que ele aconteça, aconteça todo um estudo se no local tem pintura rupestre, um estudo de impacto ambiental, um estudo que me prove o estudo de impacto ambiental, o estudo se tem sítio arqueológico, né? A região do Mucuripe, há suspeitas que existam sítios até paleontológicos. Então tudo isso tem que ser levado em conta. A população precisa passar por um período para ser informada do que são sítios arqueológicos, do que são sítios paleontológicos, né? A gente tem que saber se o projeto de pedreiras, eles não interferem na questão hidrográfica, porque nós temos aí um acaraú que é um moribundo, que está morrendo devagarinho, né? Muitas dessas nascentes, elas alimentam aqueles riachos temporários que alimentam o acaraú em um inverno. Se o inverno não for tão bom, mas for um inverno que alimente os afluentes do acaraú, ou os riachos que alimentam os afluentes do acaraú, já pensou se esses olhos d'água perenes eles não existem mais, passem a não existir mais? É outra tacada de morte do rio Acaraú. Então, veja a complexidade que a gente tem que sentar para conversar, né? Agora eu quero alertar para uma coisa final aqui. Uma coisa final. Tem gente, aqui infelizmente eu não posso citar o nome, e mesmo que eu citasse, a turma me levar a pagode, eu já estou fazendo exercício de não citar mais nomes. Tem gente que quer desviar, usar o acaraú como um assunto de urgência para desviar do assunto das áreas de proteção permanente. Para mim e para muitos camaradas, as áreas de proteção permanente, elas são a primeira medida de conservação e restauração do rio Acaraú. Gente, o rio Acaraú surge na Serra das Matas, lá nas bandas da Hidrolândia. Inclusive, a nascente do Acaraú é uma nascente que já é prejudicada. Essa história de nascente prejudicada em todo o Vale do Acaraú não é só a realidade de Santana. Eu ontem estava olhando, minha gente, o relatório da COGÉ. Eu vou aqui tentar de novo fechar o meu portão de casa teimoso, né? Minha visita não chegou. Lá o projeto, o relatório sobre o Acaraú, olhe no site da COGÉ, ele não foi concluído ainda, né? As bacias de diversos rios já tiveram seu trabalho concluído, mas a do Acaraú não foi. E eu me pergunto por quê. Eu não li o relatório. Ontem eu só dei essa espiada lá, mas eu não li o relatório, né? E eu sinceramente me pergunto por quê, né? Por que que o relatório do Acaraú ainda não foi concluído, tá? Então, minha gente, retornando aqui, né? Tive que dar uma pausazinha para atender aqui uma ligação urgente. Então é isto, sabe? É isto, minha gente. Hoje nós temos que fazer, e aí é que vem um comentário muito importante para que as pessoas entendam que ninguém está perseguindo ninguém. A gente tem que entender que ninguém está contra ninguém está fazendo oposição a ninguém. Nós agora que nos movimentamos a favor dessas áreas de preservação, nós nos movimentamos para que aquilo que não foi feito no passado agora seja feito. Porque senão, do que adianta crescer tanto uma cidade
e melhorar a cidade com tantos recursos estruturais se a gente vai repetir em uma escala maior tantos erros do passado. Então, vamos pensar nisso, tá bom? Eu aqui vou atender uma urgência, mas vou deixar gravado esse vídeo, tá? Comentem, reflitam junto comigo, tá certo? E aí a gente... eu peço que quem deixou seu comentário aqui ao vivo, deixe também o comentário no vídeo que vai ficar gravado, tá certo? Grande abraço a todos. Mais tarde a gente ainda volta para conversar um pouquinho sobre a questão de legislação dos olhos d'água, tá bom? E eu vou ficar sempre reforçando como bom professor esse entendimento com vocês. Pintura rupestre é texto, de certa forma é um texto, e ele não pode ser tirado do seu contexto. E aí esse contexto é uma situação complexa que a gente precisa fazer diferente do que fez no passado. A gente precisa sentar para conversar e não só conversar bababá, palavra ao vento. A gente precisa sentar para conversar e definir liames muito claros, ou seja, construir projetos coletivamente, projetos de desenvolvimento sustentável.